Pronto. Muito bem, começando oficialmente a nossa escola bíblica, nessa noite de quarta-feira aqui, chuvoso em muitos lugares, mas agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, né? Nós precisamos de chuva também, né? Muita chuva, está faltando água aqui na nossa região, então a Bíblia nos ensina em tudo dar graças, né? E eu queria ler um texto, Salmo 63, versos de 1 a 4. Esse texto é um texto bastante forte na palavra de Deus. A palavra de Deus toda é tremenda, mas esse texto fala muito ao meu coração. E ele diz assim, é até uma canção que nós cantávamos, viu, Meire? Antigamente, muito antigamente. Foi ontem. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Esse texto que diz que a tua graça é melhor que a vida, Davi relatando aqui, dizendo sobre a sua fragilidade em todos os seus aspectos físicos, mentais e emocionais. E quantas vezes nós não passamos por tantas lutas nesse sentido? Mas o que ele diz assim, eu te contemplo no teu santuário para ver a tua força, porque a tua graça é melhor do que a vida que nós temos, né? Então, que o Senhor possa derramar as suas preciosas bênçãos sobre nós e usar a vida da Lídia, da Meire. Eu vou deixar elas se apresentarem daqui a pouco. A gente começou a matar um pouco a saudade. Acho que a gente ia ficar falando aqui, vocês não iam entender nem o que a gente estava conversando. Mas é um prazer muito grande ter vocês aqui para contar um pouco dos testemunhos de vocês, falando sobre a questão dos escombros da vida. A Lídia tem uma história por ser mãe e sobreviveu à perda repentina dos filhos e do marido. E elas vão contar um pouco dessa história e como Deus tem dado graça à vida delas nesse processo todo de perda e de lutas, e como Deus tem usado a vida delas acima de tudo nesse tempo, né? E eu quero orar por vocês, orar por essa escola bíblica, para que Deus continue presente aqui conosco, tá bom? Vamos orar? Santo e bendito Deus, nós te louvamos por esse tempo precioso. Obrigado pela saudade que o Senhor traz de tempos tão abençoados, tempos, Senhor, de muitos trabalhos. Sentimos a tua presença em tantos acampamentos, em tantos encontros, ó Pai, em tantas lutas que tivemos, mas o Senhor tem abençoado, Senhor, essas vidas, e o Senhor trouxe a Lídia e a Meire para falarem do teu amor essa noite, Senhor. Obrigado pela vida delas, por tudo aquilo que elas representam, Senhor, na tua igreja, por tudo aquilo que elas representam no teu reino, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor use a vida delas essa noite, para encher o nosso coração da tua verdade e da tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida delas, abençoa cada um de nós aqui com a tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou deixar a palavra então com a Lídia e a Meire para elas conduzirem. Depois a gente tem um tempo de conversar um pouquinho mais com elas. Eu queria depois apresentar também o livro delas e a palavra está com vocês aí, tá bom? Fiquem à vontade. Pode começar, amigo. Você que gosta Parou de ímpar, começar, pode começar. Bom, eu sou a Meire, como o Renato falou, eu sei que vocês chamam ele de pastor, desculpa, mas eu estou acostumada a chamar de Renato. Nós nos conhecemos há muito tempo, né, e eu sou membro da Igreja Presbiteriana desde o nascimento. Eu falo que eu praticamente nasci dentro da igreja. E a minha família é uma família muito envolvida na dinâmica da vida da igreja. Eu estou até assim, admirada de ver tanta gente numa reunião online agora, sabia? Porque é tão difícil a igreja se manter unida online. Eu acho tão... Estou admirada com vocês aqui. Então, assim, a minha família sempre foi essa família que participou das coisas, a gente sempre esteve ali envolvido. E eu
avaliava a vida como assim, olha, Deus, ele cuida tanto da gente que tá tudo indo certinho. Não, tinha uns problemas, mas tudo vai certinho. Mas Deus, ele mudou a história da nossa família, em algum momento ele interrompeu aquela trajetória certinho. Mas eu acho que eu também tenho de me apresentar direito, né? Sou a Meire, sou da Igreja Presbiteriana, atualmente eu sou empresária, quer dizer, atualmente não, pretendo continuar sendo, porque eu não vou procurar emprego mais, né? Então, eu sou empresária e trabalho com ramo de educação e também de transporte. Sou casada, tenho 2 filhas e sou uma pessoa bem feliz com essa situação atual da minha vida. Eu já conto agora um pouco da história ou como que é? Desculpa, eu não tenho certeza se eu posso falar já. Pode, fique à vontade, tá bom? Então, dessa família que eu falei para vocês, que era grande e muito envolvida na vida da igreja, nós tivemos 2 pastores. Então, assim, e entre eles estava o Ailton, que era o marido da Lídia. O Ailton, ele era uma pessoa, assim, muito carinhosa. O Ailton, onde ele chegasse, ele marcava, né? Para mim, eu não estou falando só como irmã, era o jeito dele, ele era aquela pessoa que envolvia as pessoas muitas vezes, ele se preocupava, cuidava, ele era o chorão da nossa casa, então se alguém estivesse sofrendo, ele ia chorar, ele era essa pessoa. E ele foi pastor durante um tempo aqui na nossa igreja. Então eu tinha com Ailton não só essa relação de irmãos, eu tinha relação de membro da igreja onde ele era pastor. E nós usávamos muito bem, a gente trabalhava junto muito bem, o Ailton ele pregava bem, então assim, para mim foi um período maravilhoso das nossas vidas aqui. A Lídia entrou na nossa família uns anos antes, quando o Ailton foi pastorear lá no ABC, a Lídia entrou na nossa família. Eu não tinha muito contato com a Lídia até o Ailton ser pastor aqui. Aí nós nos aproximamos. Na igreja presbiteriana, a maioria delas, eu não sei se na igreja de vocês isso acontece, pastor tem folga na segunda-feira. É assim aí, Renato? Vocês têm folga? Assim, pastor nunca tem folgas de verdade, mas assim, em geral cada um escolhe ou numa segunda ou numa quarta-feira. Bom, aqui sempre foi segunda. E como é o dia da folga do Ailton, a minha família elegeu, a minha família, meu marido, né? E a minha filha, né? Porque eu só tinha uma filha, nós elegemos a segunda-feira como nosso dia de folga também. E nós baixávamos um na casa do outro. A Lídia e o Ailton vinham para cá ou eu ia para lá. Normalmente eu ia para lá. Então nós éramos muito unidos, me aproximei muito da Lídia e foi uma época que a gente ficava muito junto. Então nós vivemos períodos juntos e daí quando foi em 2007, eles foram de volta para o ABC, na verdade Ribeirão Pires, e a família estava muito bem. Quando foi início de 2008, aconteceu um acidente. E nesse acidente, a família do Ailton estava toda presente. O Ailton faleceu e os 3 filhos também. Quer falar um pouco, Lídia? Eu estou falando demais já. Porque agora pega mais a sua parte. Sim. Boa noite para quem eu não falei ainda. É muito bom estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês aqui essa noite, contando um pouquinho da minha história e a minha história, da Meire, né? E o nosso desejo é que você consiga enxergar o cuidado de Deus para com a sua vida, né? Em qualquer circunstância, né? Da sua vida. Eu sou a Lídia Dutra. Eu sou da Igreja Presbiteriana em Ribeirão Pires, aqui próximo ao ABC. Sempre trabalhei com jovens, trabalhei fazendo parte social, ajudando pessoas. E depois de 2008, eu acabei fortalecendo mais ainda essa minha vontade de estar ajudando pessoas, né? Eu faço parte hoje... trabalhava, como o Renato estava falando, com os atletas de Cristo, eu era assistente da diretoria, e atualmente eu sou uma das diretoras da ONG Conexão Voluntários em Campo, que faz viagens transculturais, falando do amor de Jesus
para tantas pessoas que precisam, né? Então, a gente tem caminhado aí junto com vários voluntários que desejam fazer parte, desejam falar de Jesus, falar do amor de Jesus para tantas pessoas. Eu era casada, eu posso compartilhar uma tela, Renato? Eu Pode, consigo? claro que Tá. pode. Eu vou aqui compartilhar uma tela. Deixa eu ver aqui onde que é. Porque aqui eu não sei. Eu acho que é nesse aqui. Uma janela, acho que é isso. Ah, tá. Eu vou apresentar para vocês. Vocês estão enxergando? Ainda não. Agora está começando a apresentar. Aí, joia. Ah, tá. Essa aqui é a minha família linda, maravilhosa, como a Meire comentou. Eu fui casada durante 8 anos. Eu casei em 1999. E em janeiro de 2008, 15 de janeiro especificamente de 2008, Deus recolheu toda essa minha família, todos eles, né? Aqui é o Ailton, inclusive está até aqui na Igreja Presbiteriana em Interlagos, falando com um grupo de americanos que tinham vindo visitar a igreja. Essa aqui é a Kátia. Vocês estão enxergando, né? Que eu não estou vendo vocês, espera aí. Sim, estamos vendo. Tá. Essa aqui é a Kátia, que é a minha sobrinha, era minha sobrinha, mas eu tinha a guarda dela e ela morava comigo desde os 13 anos. Aqui ela tinha 18 anos. Essa aqui é a Bruninha, de 6 anos e meio, que era minha filha. E esse aqui é o Caio, que tinha 9 meses. Aqui, nessa foto, especificamente nessa foto, que foi uma semana antes do acidente acontecer, que foi tirada essa foto. Então, nós estamos felizes, indo tirar umas férias. Deixa eu interromper aqui, para eu ver a carinha de vocês. Pronto. Estávamos indo passar férias na cidade de Guarapari, Espírito Santo, quando aconteceu um acidente ali em Minas Gerais, e eu acabei perdendo toda a minha família, toda essa família que eu apresentei agora há pouco para vocês. A Bruninha, ela acabou falecendo um pouquinho depois do Ailton, da Kátia e do Caio, mas no caminho do hospital ela acabou falecendo. Eu também estava nesse acidente, quebrei algumas coisinhas, eu falo que eu quebrei algumas coisinhas só, porque ninguém acredita do jeito que eu estou assim hoje. Eu corri o risco de cair tetraplégica, eu quebrei a primeira vértebra, trinquei a primeira vértebra, trinquei a bacia, então fiquei 2 meses sem andar, quebrei o maxilar, fiquei mais de 2 meses sem comer, quebrei essa mão em 6 lugares, quebrei o braço aqui, tem placa, quebrei esse braço aqui na articulação, a clavícula também eu quebrei, e acho que foi só, né, minha? Acho que foi só. Então, eu quebrei algumas coisinhas, né, que eu falo, fiquei 1 ano fazendo fisioterapia, fiquei em coma 9 dias, mas Deus, ele quis que eu continuasse aqui, mesmo depois da perda de todos eles. Eu fiquei em coma 9 dias lá em Minas, depois, quando eu voltei do coma, minha família me transferiu para São Paulo, e aí que eu acabei fazendo as cirurgias apenas dos braços e do maxilar, aí mais próximo de vocês do que de mim aqui, que eu estou aqui no ABC. Eu fiquei internada no Hospital Alvorada, aí em Moema, e eu soube da morte deles aqui, quando eu cheguei em São Paulo, depois de mais ou menos uns 3 dias, aproximadamente, porque os médicos não deixaram contar primeiro
para mim, logo quando eu cheguei do acidente, porque eu saí do coma e já vim para cá, praticamente, para São Paulo. Os médicos queriam ver primeiro como que eu estava, primeiro, a minha situação, e depois que eles autorizaram o meu irmão e meus 2 cunhados a contarem para mim. Eu lembro claramente deles contando para mim do acidente. Quando eles falaram, eu estava na UTI ainda, e eu lembro claramente deles, bem nítido, essa fala deles na minha mente, que eu lembro de eu respondendo para eles, que eu falei, agora eles estão com Deus. Eu estava sendo muito medicada, estava tomando muitos remédios, então, às vezes, eu ficava chamando eles, minhas cunhadas, minhas irmãs falam, né, que eu ficava chamando eles, mas era engraçado que, ao mesmo tempo que eu chamava o Ailton, que eu ficava preocupada com o Ailton, eu falava assim, que tinha que avisar o Ailton que eu estava lá. Mas, ao mesmo tempo, na minha cabeça, eu sabia que o Ailton não estava lá porque ele estava cuidando das crianças. E ele estava cuidando muito bem das crianças no céu, né? Estava em um outro lugar, sem dor, sem choro. E foi um tempo bem, assim, difícil para mim, porque, ao mesmo tempo que eu tinha que lidar com a falta deles, eu tinha que lidar com a minha recuperação. Porque eu lembro que eu fiquei, a minha conversa com Deus na cama do hospital foi, Deus, eu não sei o porquê que o Senhor me deixou aqui, mas eu sei que o Senhor quer que eu viva. Então, eu quero viver, eu quero continuar a viver para a honra e glória do teu nome. Porque senão nada vai adiantar o que os médicos que o Senhor colocou no meu caminho estão fazendo por mim, o que os meus irmãos, os meus cunhados, a minha mãe estão fazendo por mim, se eu não quero viver. Então eu falei, então eu quero viver. Eu quero viver porque o Senhor é o dono da minha vida. Se o Senhor quisesse, o Senhor teria me levado. Porque eu sei que o Senhor era o dono da vida deles. E o Senhor permitiu que eles vivessem aqui o tempo que o Senhor quis. E o Senhor é o dono da minha vida. Então, eu quero viver. E eu acredito que é por isso que eu estou assim hoje. Eu digo que a cada dia eu venho aprendendo a lidar com a saudade, com a falta que eles me fazem. É difícil? É muito difícil. Mas vamos falar lá atrás, em 2008, quando eu fiquei sabendo, eu tinha que cuidar da minha recuperação, então eu foquei na minha recuperação, eu fui determinada, eu falei, eu quero viver, eu foquei na minha recuperação, porque eu falei, senão não vai adiantar se eu não quero viver. Eu falei, então eu quero viver. Então, eu tinha que estar bem para continuar a viver, que foi para isso que Deus me deixou aqui. Se ele me deixou aqui, era para que eu viva. Não era para dar dano de trabalho para os meus irmãos, para os meus cunhados, para toda a minha família. Então, eu foquei na minha recuperação. Era difícil muitas vezes? Nossa, até hoje é muito difícil. Em datas especiais, então, é muito complicado para mim. Mas, ao mesmo tempo que é difícil, eu sinto o cuidado de Deus para com a minha vida. Eu sinto Ele acalentando o meu coração. Eu sinto Ele consolando o meu coração. Eu sinto Ele confortando o meu coração a cada segundo. Porque essa é a minha oração. Para que Deus me conforte e console o meu coração. E eu posso dizer que Ele tem feito isso em todos os meus familiares, tanto aqui em Santo André, que são parte da minha família, quanto os familiares do Ailton. Porque Deus, Ele tem nos sustentado a cada dia. Deus, Ele tem nos consolado a cada dia. Que eu tenho certeza que essa
é a oração de cada um, de todos os meus familiares. Porque ele tem nos sustentado. E com isso, a gente tem aprendido a cada dia a lidar sem a falta dos 4 que estão aqui. Muita gente fala, pergunta se eu não fico revoltada, se eu não fico triste. Eu mesmo não fico triste. Triste não, desculpa. Triste, a gente é humana, a gente fica. Eu não fico revoltado. Quem sou eu para ficar revoltada com o Criador da vida deles? Claro que, às vezes, bate, igual eu falei agora há pouco, bate uma tristeza, bate. Nós somos humanos. Mas nada melhor do que a gente ter a companhia de um Deus maravilhoso que está sempre do nosso lado aqui. E eu falo para vocês, a fé no meu Deus que está me sustentando a cada dia. A minha família tem me ajudado muito. Quantas vezes você já agradeceu a Deus pela tua família? Porque ela está aqui. Nas horas mais difíceis, quem está junto com você? É a sua família. Sua família e um Deus que não deixa você desamparado de forma alguma. Deus, ele tem nos sustentado a cada dia. E eu tenho certeza que tem sustentado a vida de cada um aqui. Tem cuidado da vida de cada um aqui. Você é um milagre da vida. Ah, Lídia, mas eu não tenho essa história triste. Tem. Você tem uma história na sua vida. Pode ser triste, pode ser alegre, mas você tem uma história e uma história que pode abençoar muitas vidas. Pode contribuir para o crescimento de muitas vidas. Por exemplo, quantas vezes você agradece a Deus pelas mínimas coisas que você tem? Mexer a tua mão. Quantas vezes você já agradeceu a Deus porque você consegue mexer a sua mão? Quantas vezes você agradeceu a Deus pela tua visão, por você sentir cheiro, por você ouvir, por você poder falar, por você andar, caminhar? São coisas mínimas, né? Mas que a gente tem que ser grato a Deus. E é isso que eu tenho feito a cada dia. Desde o acidente, uma coisa que eu sempre faço é agradecer a Deus. Eu tinha um problema? Tinha. Mas eu era grata a Deus, sabe por quê? Porque Ele me deu o privilégio de ter sido mãe, o privilégio de ter casado com Ailton, de formar uma família, o privilégio de nós termos crescido juntos durante 8 anos, toda a minha família. E quantas vezes a gente esquece, né, de agradecer pequenas coisas que a gente tem na nossa vida e que são tão valiosas. Meire. Eu quero falar assim. É que assim, eu quero falar um pouco sobre o outro lado, né? Porque a Lídia teve essa questão da luta pela recuperação, pela sobrevivência. E a questão de ter perdido os filhos, que para mim era impossível imaginar. Naquela época eu só tinha uma filha, hoje em dia eu tenho 2, né? Mas naquela época eu tinha uma filha que ia fazer 3 anos, e eu não conseguia, na minha cabeça não entrava, assim, como que a Lídia vai acordar e saber que os filhos não estão aqui? Realmente eu acho assim, que a luta dela foi diferente da nossa. Mas eu vivi com a Ailton, acho que 32 anos. Foram 32 anos de convivência com ele. Então, perder o Ailton foi um baque muito grande. E os meus pais também, eles sentiram assim, de um jeito que o olhar da minha mãe é outro. Até hoje eu acho que o olhar dela é diferente. Porque ela perdeu um filho e, assim,
para ela, aquilo também era praticamente inadmissível. Como assim isso está acontecendo, né? E a gente teve de lutar com o medo, porque é um medo, você tem um medo. Você tem medo disso acontecer na vida, não tem? A gente sempre tem, nossa, a Covid está aí e tanta gente querida minha partiu. Ontem mesmo nós estávamos falando num grupo de amigos, assim, olha, que faleceu uma conhecida ontem, e nós estávamos conversando, falando assim, gente, é muita gente que tá falecendo, muita gente. Então, assim, esse é um medo, e você sempre pensa, será que vai chegar em mim? Será que vai chegar na minha família? E aquele era um medo que talvez eu não pensasse muito nele, mas ele chegou na nossa família. E foi um baque. E eu não perdi a fé, não me revoltei com Deus, mas eu perguntava, por quê, Senhor? O Ailton estava tão feliz, as crianças estavam tão bem, nós estávamos tão bem, estava, sabe? Mas era tudo assim, por que, Senhor? Eu chorava na frente de Deus, na presença de Deus, eu muitas vezes me tranquei para chorar dentro dessa casa aqui. Uma vez eu gritei, fiquei sem voz, mas eu estou falando com Deus, Senhor, tira essa dor de dentro de mim, porque ela está insuportável. E o que eu aprendi é que Jesus, ele é o mesmo que foi lá quando Lázaro tinha morrido. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, né? Mas ele chorou, por quê? Ele chorou com as irmãs de Lázaro, né? Ele se condoeu delas, ele teve compaixão delas, ele viu a dor delas. É isso que a Bíblia fala, assim, olha, Jesus vendo Maria e Marta chorando, ele chorou. Então eu sei que Jesus, ele chorou comigo. Ele esteve ao nosso lado, ele acompanhou aquelas lágrimas todas. Às vezes está chorando, ele nunca falou para mim, está chorando demais, filha. Eu acho que não. Muitos amigos falaram, mas Jesus, ele acompanhou aquelas lágrimas, né? Ele ouviu todas as minhas lamentações, todo o meu choro, não só meu, como de toda a família. E era aquele empenho de quando a gente ia visitar a Lídia, não ficar chorando na frente dela. Então, era uma outra luta. Vamos visitar a Lídia, todo mundo se controla. A Lídia acordava, às vezes, ainda depois do remédio, assim, liga para o Ailton. Eu pensava assim, eu não posso ligar para o Ailton, não tem como. E ela explicou, né, que ela estava consciente, mas ao mesmo tempo não estava, era tudo muito junto. Mas eu entendo que o Senhor, ele foi nos sustentando. Já são 13 anos, quase 14 anos do acidente, e eu entendo que nesse tempo Deus foi tratando as nossas feridas. Ele foi nos tratando de forma que hoje eu posso olhar o luto de uma forma diferente, eu posso ver uma pessoa enlutada de uma forma diferente. Eu olho para os meus irmãos que estão vivos de forma diferente. Para mim, eles hoje em dia são muito mais valiosos do que eles eram antes. Porque assim, olha, eles estão aqui. Cada dia que eu tenho com eles, cada oportunidade que nós temos juntos, é uma bênção de Deus, sabe? É uma dádiva. Então, a gente aprende algumas coisas. Você aprende a lidar com a sua dor na presença do Senhor. Eu acho que a gente aprende, só não é pecado falar, Deus, eu estou sofrendo muito, isso não é pecado. Senhor, por que isso aconteceu? Não é pecado. Pecado é a gente confrontar Deus. Mas você conversar com Deus é tão bom, é o melhor lugar para estar. O título do livro do Caio Fábio, No Divã de Deus, é chegar na presença de Deus e derramar o coração ali e falar, Senhor, eu não estou aguentando. Então, isso foi uma das experiências que nós tivemos. A outra experiência, essa que eu falei, a convivência em família, a Lídia também citou isso, o cuidado da família. E o amor que você sente pela família, ele aumenta de uma forma tão considerável. Você aprende a valorizar aquelas pessoas, a relevar algumas coisas, né? E também a gente aprende a lidar com a dor do outro. Porque nós recebemos também muito amor de irmãos em Cristo. Tanto da nossa igreja mesmo, né, da presbiteriana, quanto de outras denominações. Gente de fora do Brasil, muita gente participando. E assim, eram muitos irmãos em Cristo. Então, é uma coisa que você recebe em grande medida. E quando você vê outras pessoas passando por isso, você também quer dar. Então, Deus, ele trabalha na nossa vida. Ele nos dá a oportunidade de, no meio desses escombros, reconstruir.
fazer algo novo, né? E continuar. Eu sinto isso, o sustento, a fortaleza que Deus tem nos dado. Ontem eu citava o texto assim, olha, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não nos deixará. Nada vai faltar. Então, assim, tá difícil, tá, mas nós não vamos cair, porque Ele está nos sustentando. É importante também, eu não sei como que está a tua vida hoje. Eu não sei o que você está passando, se você tem alguém próximo de você passando pelo luto, e uma das coisas que a gente tem aprendido, né, Meire, e que a gente aprendeu com tudo isso, esteja do lado da pessoa. Mesmo se você não for falar nada, o simples fato de você estar próximo da pessoa, demonstrar o amor, demonstrar um carinho, dê um abraço nela, nem que for para você ficar sentado do lado dela, sem falar alguma palavra, sem nenhuma palavra. Faça isso, porque é muito importante. Nós fomos muito agraciados, né, por tantas pessoas que vieram, estavam presentes, e principalmente nos primeiros anos, e até hoje também, comigo particularmente, pessoas vêm, tem muitas pessoas que chegam até mim e não sabem o que falar, mas parece que está vendo um fantasma na minha frente, porque eu corri o risco de tetraplégica. Muitas pessoas oraram, sabe por quê? Para que Deus me levasse, porque achava que eu não ia aguentar. E a minha resposta para essas pessoas é: você não orou por mim? Eu sou a resposta da sua oração. Deus, ele faz milagres nas nossas vidas. E ele pode fazer, pode usar você na vida dessas pessoas que têm passado por essas situações. Às vezes você fala assim, mas eu não sei o que falar para elas, eu não sei o que fazer. Esteja presente. O simples fato de você estar lá junto com ela, dar um abraço, demonstrar, falar assim, eu estou aqui para o que precisar. Já é um grande passo. E eu sei que a pessoa vai agradecer muito porque você está lá com ela. Porque muitas vezes a gente se sente sozinho. Às vezes, dá uma ligada para ela. Quero só falar para você que eu estou orando por você, eu estou aqui para o que precisar. Confie que Deus está te usando para estar abençoando tantas pessoas que tá precisando nesse momento por causa da pandemia, né, Meire? Pouco mais de um ano antes do acidente da família da Lídia, com a Ailton, uma amiga minha de infância faleceu. Ela sofreu um acidente, ela e o marido morreram nesse acidente. E a mãe dessa amiga é vizinha da minha mãe. Assim que aconteceu o acidente, nós recebemos a notícia e eu fui lá visitar a família. Só que eu não sabia o que falar. Eu fiquei perdida, eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei com uma outra amiga, eu falei assim, eu não faço ideia do que eu faço aqui, eu acho que eu vou embora, porque eu tô perdida. Quando aconteceu o acidente do Ailton, a irmã dessa amiga que tinha falecido, ela foi para a casa dos meus pais. Nós estávamos quase todos lá, porque naqueles dias nós passamos muito tempo juntos. Ela chegou, ela ficou mais de uma hora sentada, sem falar nada. Porque eu acho que para ela também ainda doía muito. Ela tinha perdido a irmã, tinha um pouco mais de um ano, né? E ela ficou quieta. Mas a presença dela me confortou tanto, me consolou tanto, que eu lembro disso assim como um exemplo para a vida toda. Você, às vezes, fala, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Só ficar ali já conforta tanto, já traz tanto carinho, já traz tanto conforto para você, que olha, para a pessoa, que é uma coisa muito diferente, sabe? Faz muito bem. Um outro caso também, assim, dias depois eu estava no corredor, estava andando no supermercado, vi um amigo passando
cumprimentei de longe, né? Só falei oi e cumprimentei de longe. Ele voltou e veio falar comigo, porque eu soube o que aconteceu com vocês. Eu sinto muito. Eu passei por isso, eu perdi meu pai há alguns anos e até hoje eu sofro com a ausência do meu pai. E eu sinto muito isso que vocês estão passando. Então, assim, você se fazer presente, e mesmo que você não tenha o que falar, se faça presente, porque isso faz muita diferença na vida do enlutado. E na vida, agora, para as pessoas enlutadas, eu não sei se tem alguém aqui nessa situação, né? Nem sempre quem está falando com você te entende. Assim como eu não entendi a situação da família amiga lá, talvez as pessoas não entendam, talvez elas ajam erroneamente com você porque estão na ignorância. Então, perdoa e segue, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Quer falar mais alguma coisa, Lídia? Não, eu só ia falar, mas aí acho que você vai falar. Se alguém quiser saber mais de como que foi mais detalhada a minha recuperação, que aqui a gente fala bem rapidinho, né? Tem o livro Nos Escombros da Vida, que conta um pouco mais detalhado, vocês vão conhecer um pouquinho mais o Ailton, né? Foi eu e a Meire que escrevemos esse livro, que conta um pouquinho mais do Ailton, para conhecer um pouquinho do Ailton, quem era o Ailton, e conta um pouquinho da minha recuperação, né? E aqui eu falo claramente, porque não tem como eu inventar o porquê que eu estou assim. Eu falo claramente que se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que seria. Porque até hoje, graças a Deus, eu não precisei passar por psicólogo, nem psiquiatra, nem tomar remédio. Tomava os remédios quando eu estava internada, mas não que eu não acredito. Eu acredito que Deus usa psicólogos, psiquiatras, para estar ajudando tantas pessoas que precisam. Mas eu perguntei também, falei para os meus irmãos, quando eu estava na cama ainda, eu não estava nem andando, eu falei para eles que se eles percebessem que eu precisasse de ajuda, que era para eles me falar, porque eu ia procurar ajuda. E até hoje, graças a Deus, quem tem me sustentado mesmo é só Deus. Então, por isso que eu falo, se não fosse Deus na minha vida, e eu falo claramente aqui, que o cuidado de Deus para com a minha vida é que tem me sustentado até hoje. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, aí é só adquirir o livro, e aí o Renato vai falar mais um pouquinho. Se você quiser dar também para algumas pessoas que estão precisando também, pode comprar e pode dar também. Tem muitas pessoas. Eu sou coach. Esqueci de falar isso. Eu me formei em coach porque eu fui procurar mais ferramentas para poder estar ajudando muitas pessoas que vêm falar comigo. Vêm muitas pessoas conversarem comigo por causa da minha história. Então, eu queria ter mais ferramentas para poder estar ajudando essas pessoas. Pessoas que estão à beira do suicídio, pessoas que estão numa depressão profunda, pessoas que precisam mesmo de ajuda, precisam fortalecer a tua fé no seu Deus. E Deus, ele tem usado a minha história trágica, eu falo que é trágica, para poder estar contribuindo para muitas pessoas estarem para crescer, né, nas suas vidas, né? Eu coloquei até o endereço ali no chat da Cara Express. A gente tem um grupo de trabalho que a gente atende moradores de rua chamado Caris aqui na nossa igreja. Então é fácil a gente guardar o nome, é carexpress.com, tá? Eu coloquei lá no chat. Você pode adquirir esse livro impresso, pode ser digital, e realmente eu recomendo que os irmãos adquiram esse livro para conhecer um pouco mais essa história, né? Queria deixar aberto também para os irmãos que quiserem fazer algum comentário, quiserem falar alguma coisa, alguém gostaria de compartilhar alguma experiência e alguma palavra para as irmãs?
Vou começar, então, Pode para o falar. pessoal ficar encorajado. Muito obrigada, Lídia e Meire, né, por compartilhar com a gente o testemunho de vocês. Eu costumo dizer que testemunhos servem para nos encorajar, nos edificar, né, e trazer esperança e consolo no nosso coração. É sempre muito bom quando a gente ouve testemunhos, né? E o seu testemunho, tinha ouvido já ele lá na rádio, né? Quando o pastor Renato entrevistou você, e eu já tinha ficado, assim, muito tocada. Agora, ver você, né? Lá a gente ouviu sua voz, né? Ver você falando assim, personifica, né? A tua história. Então, eu queria deixar 2 Coríntios 1, e é um versículo que eu gosto muito, porque eu acredito que quando o Senhor permite a gente passar algumas situações da nossa vida, é exatamente isso que Paulo traz para nós, né? Que é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem passando pela mesma tribulação, com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, o Senhor sabe, né, de todas as coisas e os propósitos da tua luta, da tua perda, né? E eu acredito que muitas pessoas serão abençoadas e você vai poder consolar outros com a mesma consolação que você disse que recebeu do Senhor em todos os segundos da sua vida, né? Você falou isso. Sinto Deus me consolando e cuidando em cada segundo. Então, que o Senhor te abençoe e te use, a Meire também, né? Como irmã, né? Como tia que perdeu os sobrinhos. Que vocês sejam extremamente usadas pelo Senhor, porque quando a gente passa por uma luta, a gente parece ter um pouco mais de propriedade para falar sobre aquilo, porque a gente está sentindo e falando do que a gente vive na nossa carne, né? Então, que Deus abençoe muito vocês. Eu tenho uma pergunta, Lídia, eu queria saber, uma não, 2. Como é que você seguiu em frente nos dias, né, depois que você chegou na tua casa, questão de ministério na igreja, o que você faz hoje? Conta para nós um pouquinho. Eu fiquei na minha mãe até julho de 2008, porque eu fiquei aos cuidados médicos durante 3 meses. O último médico que deu alta foi o neuro, devido à vértebra. E depois disso, eu acabei vindo morar aqui no meu apartamento, não em Ribeirão Pires. Eu acabei desfazendo lá do apartamento em Ribeirão Pires, que era onde nós morávamos na época do acidente, num apartamento próximo à igreja. Então, e eu tenho um apartamento aqui em Mauá, então eu moro hoje aqui ainda no meu apartamento, e porque eu não queria me desfazer de todas as coisas que eu tinha, né, junto com o Ailton. Todo mundo ficou preocupado em eu morar sozinho aqui, mas graças a Deus, como eu falei, a cada dia a gente vai aprendendo, vai aprendendo a cada dia, né? No começo foi bem assim, toda vez assim que eu olhava para as coisas, eu lembrava deles, não tinha como eu lembrar. A primeira viagem que eu fiz, que aí eu vou falar daqui a pouco, foi para Israel. Lá a gente nunca tinha ido. Mas chegando lá, eu lembrava deles. Então, em todo lugar que eu vou, eu lembro da minha família linda, maravilhosa que Deus me deu. Não tem como eu simplesmente esquecer, passar uma borracha, virar a página e falar assim, agora vou viver minha vida. Não, faz parte da minha história. Hoje, desde 2010, eu já ajudava muitas pessoas, fazia um trabalho social na igreja do Jardim Monções, próxima, com uma comunidade que era próxima à igreja. Em Ribeirão Pires, eu cuidava mais do departamento infantil, do culto infantil, né? Só que aí no último ano, nos 2 primeiros anos que nós trabalhávamos. Aí depois nós fomos para Interlagos, ficamos 3 anos. Depois nós retornamos para Ribeirão Pires. E aí eu não trabalhei lá esse período, porque eu estava... cheguei lá, estava próximo de ganhar o Caio, depois eu estava com criança pequena, então eu estava dando mais... dando os cuidados mais para o Caio, para a Bruna.
Então, eu não estava trabalhando atualmente na igreja, né, no ministério. Mas, desde 2010, eu tenho ido, eu fui com o Mackenzie voluntário lá em São Luís do Paraitinga, quando teve aquela enchente. É um trabalho social, humanitário, né? Muita gente ficou surpreso de eu ir, porque eu não estava nem andando direito, não podia fazer muito esforço, mas eu quis ir lá para poder ajudar. E aí, desde 2011, uma amiga minha me chamou para poder ir fazer uma viagem missionária para Itália, Israel. E aí, desde lá, só não fui o ano passado, porque tinha pandemia, mas esse ano eu já fui para Roraima. Eu tenho trabalhado com a Conexão Voluntários em Campo, que é uma ONG interdenominacional, que faz trabalhos evangelísticos, né? De missão transcultural, que trabalha em eventos, países que sediam eventos esportivos, países que sofreram catástrofe, a gente leva ajuda humanitária, países fechados para o evangelho também, a gente trabalha com isso. Mas eu ainda também presto serviço para a editora presbiteriana, faço diagramação de livros para a editora presbiteriana. Então, eu tenho como conciliar para fazer essas viagens, porque como eu trabalho em casa, né, então eu concilio os meus horários. Não sei se eu respondi a pergunta. E quem quiser fazer parte, fazer alguma viagem da Conexão Voluntários em Campo, o Renato sabe, pode passar informações para ele, querendo, que aí a gente passa as informações. Infelizmente, esse ano não tem viagem por causa da pandemia ainda, né? Mas, se Deus quiser, logo a gente vai estar abrindo as viagens. São viagens geralmente de curto prazo. Você pode utilizar suas férias para fazer as viagens, por exemplo, né? Dedicar um tempo. Que nem a Lídia foi para o Haiti quando teve a questão do terremoto e tudo mais. Então, é uma ajuda humanitária que você vai lá carregar tijolo, vai tirar escombro de verdade, de verdade, né? São escombros de verdade, e tantas outras situações. Então, é interessante como Deus usa, né, a vida, os escombros, as situações para a própria obra dele, e como vocês são usadas realmente nesse processo, né? Porque é Deus presente o tempo todo no coração, né? Muito bom. Alguém mais quer falar? Roberta, pode falar, Roberta. Boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Ah, que bom. Irmãs, a gente descobriu hoje que nós não temos problemas, né? E um testemunho tão forte desse, é uma bênção tão grande dessa, perto dos problemas diários que a gente tem, não existe nenhuma explicação. E só pode ser Deus que faz essa transição de fortalecimento, né? Mas eu queria perguntar para ambas, como é que foi esse processo das viagens, dessa ligação com Deus, de voltar a dirigir? Eu não sei se vocês dirigem, se vocês pegam a estrada de carro. Como é que foi esse processo relacional com Deus para retomar a vida no sentido carro? Porque o avião e o carro se diferenciam muito nessa questão, né? Posso? Vou responder primeiro porque somos diferentes. Eu tenho pavor de carro, assim, eu faço. Se tiver de viajar, eu viajo. Mas normalmente eu sinto assim até uma falta de ar. Na última viagem que eu fiz com a minha família, eu pedi para Deus, Senhor, tira isso de mim, me dá paz, porque eu sei que se eu tiver de morrer, eu vou morrer. Então, me deixa curtir essa viagem, porque eu acho a paisagem tão linda, acho tudo tão bom, tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu sempre estou tensa, eu meio fico travada às vezes no banco, qualquer coisa que acontece eu estou assustada. Então, eu não estava no carro, né? E é tão diferente, eu não estava no carro e eu sinto isso tudo. Então, assim, mas eu acho que da última viagem que eu fiz, que foi uns 20 dias antes de começar o isolamento,
o ano passado, eu senti um pouco mais de tranquilidade. Mas mesmo assim, eu sempre sou uma pessoa muito atenta, muito assim, não corre. Está prestando atenção? Você está vendo isso, está vendo aquilo? Porque a gente fica meio atento, meio, às vezes, ansioso mesmo. Não, eu estou pedindo para Deus mudar isso para mim, eu não sinto que seja falta de fé, mas eu também acho que eu preciso aprender a aproveitar melhor essas viagens. Eu tenho as minhas filhas que gostam de viajar e elas gostam muito de passear de carro, então eu não posso prender e tirar a alegria delas, a diversão delas, porque eu sou tensa. Então, é uma situação meio complicada para mim. Respondi primeiro porque a Lídia é diferente, é doida. Ela fala para que eu sou diferente porque uma coisa que eu não lembro de nada do acidente. Eu lembro o acidente foi numa terça. Eu lembro de eu falando com a minha cunhada, a irmã da Meire, a Marli, no telefone, e eu preparando as malas para poder viajar no dia seguinte. E aí eu não lembro de nada do acidente. Aí vocês devem falar assim, ai, gente, essa menina é doida. Eu falei, não sou doida, porque eu perguntei para o médico, para o neuro, e ele me perguntou assim, por que você está me falando isso? Eu falei assim, porque simplesmente eu não lembro de nada do acidente. Porque parece que foi assim, eu dormi e quando eu acordei já não tinha mais ninguém do meu lado. E o médico falou que quando o trauma é muito grande, o próprio organismo já faz essa defesa. Eu já olhei fotos do acidente, porque o Ailton e a Kátia gostavam muito de ficar tirando foto. Eu já olhei, eu não mostrei para muita gente, porque você acredita que eles ainda não entregaram a máquina, porque a máquina se perdeu, mas o chip eles conseguiram pegar, sabe? O chip apareceu. Então, e aí tinha muitas fotos lá e eu não conseguia, eu olhei já as fotos e eu não lembro do acidente. Então, o médico disse que pode ser que um dia eu venha lembrar, como pode ser que não. Aí vai do próprio organismo. De dirigir, eu dirijo. Eu lembro que quando eu voltei a dirigir, porque o médico, o neuro, em abril de 2008, ele me deu alta. E ele falou que eu podia dirigir já. Ele falou que eu só não podia ficar virando muito o pescoço, que era mais para usar, que é o certo, né? Para usar o retrovisor, todos os espelhos, que não era para virar muito o pescoço por causa da fratura que eu tive aqui. E aí, eu fui, em maio, eu estava desfazendo as minhas coisas, porque eu tinha decidido que eu já não ia ficar naquele apartamento, que eu ia mudar para o meu apartamento. E aí eu até estava separando as coisas e eu levei o dormitório da Bruna, eu dei até para a Rebeca, que é a filha da Meire, e aí nós fomos levar até Interlagos, de Ribeirão Pires até Interlagos. E quando foi, eu estava de carro, o meu irmão pegou e falou assim, você leva o carro. Eu falei, não vou levar não, porque, não vou levar. Ele falou assim, não, o médico já não te autorizou? Eu falei, já. Aí ele falou assim, não, então leva até lá em cima, que era bem na saída de Ribeirão Pires. Aí eu falei, tá bom. Aí fui dirigindo, tranquilo, olhando os espelhos. Aí chegou na saída de Ribeirão Pires, eu falei assim, Cid, não dá para parar aqui. Ele falou, não, vai indo, você tá bem. Eu falei, tá bom. Isso que estava minha irmã atrás, com a minha sobrinha, que tinha acho que 2 anos na época. E o meu irmão do lado de mim. E eu estava dirigindo. E aí eu fui indo, cheguei em Interlagos. Quando cheguei em Interlagos, a minha sogra quase caiu dura. Quando eu cheguei lá, que ela viu eu descendo do carro. Ele, Lídia, você é doida. Porque meu irmão pegou e falou assim, Lídia, você não sempre dirigiu? Eu falei, sim. Ela falou assim, então,
Se o médico já te autorizou, pai, dirige. Se você tiver algum problema, você para e eu pego. E aí eu dirijo até hoje. E eu vejo isso como a mão de Deus mesmo. É Deus cuidando de cada detalhe da minha vida. É por isso que eu sempre falo aqui no livro, que é o cuidado de Deus com cada detalhe da minha vida, com cada detalhe mesmo da minha recuperação, porque na minha recuperação, muita gente ficava até abismado com a minha recuperação, porque foi muito rápido. E eu acredito que não foi rápido por minha vontade. Foi da minha vontade, mas porque foi Deus. Deus que estava cuidando de cada detalhe da minha vida, inclusive da minha recuperação. E aí, depois, em maio, ó, o acidente foi em janeiro, depois de quase 5 meses, eu já estava dirigindo, graças a Deus. Muito bem. A gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, matando saudade, né? Conversando dessas experiências. Eu já agradeço mais uma vez a Meire, a Lídia, por estarem conosco aqui. São muito bem-vindas aqui à nossa igreja. E Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua família, seus ministérios, seu trabalho, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Fernanda, o nosso encerramento com oração, pedidos de oração e agradecimento, tá bom? Amém. Muito obrigada mais uma vez, viu, meninas? Deus abençoe. Foi uma bênção ouvir vocês. E que o Senhor continue cuidando de vocês e usando grandemente a vida de vocês na vida dos enlutados, daqueles que precisam. Aí a Lídia com as missões, né? Que venham muitas e muitas viagens para você ser usada por Deus, ser bênção. Continua sendo aí um instrumento nas mãos do Senhor e Meire também. Tá bom, Meire? Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada, viu, por estarem aqui com a gente essa noite. Meus irmãos, vamos então partir para o encerramento, né, da nossa escola bíblica, vamos orar. Eu tenho aqui alguns pedidos, na verdade eu tenho aqui 3 pedidos de oração que eu me lembrei. Se algum irmão tiver algum pedido para fazer, a gente pode estar orando agora, tá bom? Algum irmão gostaria de deixar algum pedido de oração? Continuar lembrando do Benício, um menininho de 3 anos, né, que está aqui em UTI ainda, tá bom? Tá. Ninguém mais? Então vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, entregar ao Senhor. A Lídia falou que o sustento dela foi uma palavrinha tão pequena, né? Nesse processo todo. Fé e gratidão, né? Ela falou que fé foi o sustento dela, foi o que sustentou. Então vamos colocar nossa fé em prática, né? Nesse momento. Vamos orar ao Senhor por esses pedidos e agradecer por esse privilégio que nós temos, né? De estarmos aqui, nos vendo e conversando, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, por este momento que o Senhor separou para a gente estar aqui juntos como família, como irmãos em Cristo, para ouvir, ó Pai, o testemunho das nossas irmãs. Nós agradecemos o Senhor pela vida delas e por toda a história que o Senhor permitiu que elas vivessem, para que chegassem aqui nesse dia para compartilhar com a gente, ó Pai, um pouquinho da história delas, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem sustentado as servas, o Senhor tem cuidado delas, o Senhor tem consolado os corações a cada dia. Que o Senhor continue, Pai, a consolar as vidas delas e usar a vida delas, ó Pai, para louvor da tua glória. Obrigada, Senhor, pela vida das nossas irmãs. Nós queremos, ó Pai, agora colocar nas tuas mãos alguns pedidos de oração. Sabemos que o Senhor é poderoso para cuidar de cada irmão, ó Pai, de cada pessoa que a gente vai falar aqui agora. Então, nós queremos colocar nas tuas mãos, ó Pai, a vida da Cíntia, mais uma vez, que está no hospital ainda, se recuperando daquela cirurgia. Cuida dela, Senhor, renova por completo a saúde da tua serva, cuida dela em tudo que ela precisa, Pai, e que em breve a gente possa receber boas notícias da sua alta e da sua plena recuperação, Pai. Cuida também do presbítero Valdir, toma conta dele, renova as forças do teu servo, Pai, que o Senhor possa estar com ele, cuidando também, Pai, de cada necessidade do teu servo, Deus. Quero colocar também nas tuas mãos a vida da Karina, que o Senhor continue cuidando dela, Pai, dando à sua família
tudo que eles precisam, Pai, para esse tratamento que ela precisa fazer, que o Senhor levante, ó Pai, cada dia mais pessoas com coração generoso para estarem contribuindo, ó Pai, com esse valor que eles necessitam para dar continuidade a esse tratamento. Deus, em nome de Jesus, esteja agora ali com a Karina também e com seus pais. Continua também cuidando do Benício, Pai, ali na UTI. O Senhor continue, ó Pai, cuidando dos seus pais, cuidando do coração deles, ó Pai, do emocional, dos medos, das inseguranças, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar agora ali naquele quarto de UTI, naquele leito, Pai, e tá cuidando do pequeno Benício, Pai, tudo que ele necessita, Senhor, o Senhor sabe de tudo que ele precisa, Pai, nós entregamos mais uma vez Benício nas tuas mãos. Quero colocar também, Senhor, a vida da Maria Clara, filha da Bá, do João Pedro, que o Senhor esteja cuidando deles, ó Pai, nesse processo que eles estão meio doentinhos, que o Senhor possa estar, ó Pai, cuidando da Maria Clara, cuidando da Bá, dando total restabelecimento da saúde do João Pedro, Pai, cuidando deles em tudo que eles precisam, Senhor. Cuida também de cada um de nós aqui nessa noite, suprindo cada uma das necessidades aqui dos meus irmãos, Pai. O Senhor sabe quais são, que o Senhor esteja, ó Pai, com os meus irmãos, dando uma boa noite de descanso, Pai, um sono reparador e abençoando a vida de cada um, Pai. Fica com o nosso pastor também, que está lá em Goiânia, lá em Goiás. Cuida deles, ó, deles ali, ó Pai, daqueles líderes que estão reunidos ali em Teu nome, para tratar de assuntos relacionados à expansão do Teu reino, Pai, plantação de igrejas. Que o Senhor esteja ali cuidando, abençoando o nosso pastor, Pai. Que ele seja usado ali pelo Senhor e que ele volte também com o coração cheio de alegria, ó Pai, de poder compartilhar com sua igreja tudo aquilo que ele viu e ouviu nesses dias ali, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo precioso, no nome precioso de Jesus, Pai. Amém. Pastor Renato, quer falar mais alguma coisa? Só dar um grande beijo e abraço em todos aí, mandar meu abraço para a Igreja de Interlagos. Eu mesmo, saudades. Muitos eu nem sei quem são, mas eu... Você só sabe quem é a minha família agora, não tem mais ninguém. É verdade. Todo mundo foi embora. Eu quero Olha. agradecer, viu, o convite, gente, muito obrigada. Eu falo assim, para mim é muito bom poder falar sobre isso, falar sobre o que aconteceu, mas também eu gosto muito de falar sobre o Ailton, principalmente quando eu encontro alguém que conheceu, aí eu gosto mais de falar. É verdade. Então, assim, é muito bom poder compartilhar e falar um pouco sobre como Deus trabalhou nas nossas vidas naquele momento. Tá bom. Obrigada, Deus abençoe vocês, dê uma boa noite a todos os nossos irmãos e abençoe todos com a paz de Jesus Cristo, tá bom? Uma boa noite, Lídia. Amém. A todos, viu? Obrigado, queridos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.